No programa de hoje nós vamos falar sobre acidentes de trabalho, prevenção, riscos e consequências tanto para o trabalhador, empregador e sociedade. A nossa entrevistada é a desembargadora Tereza Asta, diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas, agora no Justiça e Cidadania. E no programa de hoje eu estou recebendo aqui a desembargadora Tereza Asta. Ela é do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas e vice-diretora da Escola Judicial também do TRT 15, lá de Campinas. Desembargadora Tereza, é um prazer recebê-la aqui no Justiça e Cidadania. O prazer é meu, é muito gratificante voltar a Porto Velho. Quero cumprimentar o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região por esse programa que sabidamente presta um serviço público em prol do jurisdicionado, em prol do cidadão. Muito bem, desembargadora. A senhora veio a Rondônia para participar aqui do 17º Encontro de Magistrados. Mas antes, quero falar um pouquinho da sua história. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua história. A senhora até numa palestra aqui, a senhora falou que já foi auditora fiscal do trabalho. Isso. Então tem uma história bacana aí. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessa sua trajetória. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e comecei minha vida como telefonista. Trabalhei como telefonista, um trabalho árduo, difícil. Naquela época, para você ligar para uma outra cidade, você tinha que se valer dos bons serviços da telefonista. Era do tempo dos pinos? Isso. Para você ter uma ideia, o jogo de futebol era transmitido através da telefonista. Então, quando tinha um time que jogava em São Paulo, né, para transmitir esse jogo para o restante do país, isso era feito através do telefone. Então, nós ficávamos sabendo de tudo isso, era através dos pinos, que a gente chamava de pegas. Pegas era o nome técnico dos pinos. Depois eu trabalhei alguns anos como jornalista no jornal local de Campinas. Colega jornalista. Foi colega jornalista. Adorava a profissão. Quase que eu abro mão do direito para ser jornalista. Depois trabalhei 13 anos como auditora fiscal do trabalho, né? E foi como auditora fiscal que eu vim a conhecer mais a fundo o mundo do trabalho, né? Porque você, como auditora, tem a oportunidade de entrar tanto numa empresa pequena como numa multinacional. Então você conhece a realidade díspare do Brasil. Foi um aprendizado, foi uma escola, né? E eu comecei a crescer no direito do trabalho, aumentar o meu amor, a minha paixão pelo direito do trabalho, porque o grande diferencial, Celso, do direito do trabalho é que ele colaborou para a emancipação do ser humano, sabe? O nosso país, ele tem uma herança escravocrata muito grande. Então, aquele que dá trabalho via no empregado como se fosse uma versão moderna do escravo, né? Ele não via o trabalhador como seu igual. Então, há uma relação muito díspare entre aquele que dá trabalho e aquele que presta trabalho. E o direito do trabalho, ele entra exatamente para garantir a emancipação do homem que trabalha, para permitir a ele que ele converse de igual para igual. E foi isso que me fascinou no direito do trabalho, né? Esse efeito emancipador do ser humano, né? E então eu via no direito do trabalho um instrumento importante para se construir a cidadania num país tão desigual. Era através do direito do trabalho que aquele homem colocado numa situação de desigualdade conseguia ter voz e conseguia se transformar no cidadão. Eu costumo dizer que a carteira de trabalho, por muito tempo, foi mais importante do que o título de eleitor. Porque através do título de eleitor você votava, mas era uma igualdade formal, né? Sim. Todos os votos valem igualmente. Mas isso era uma igualdade formal. Era através da carteira de trabalho que o trabalhador realmente se transformava num cidadão, né? E isso que me fascinou. E o ano passado, inclusive, o próprio TST fez eventos pelo país afora, inclusive o TRT da 14ª Região, com relação aos 70 anos da CLT, né? Quer dizer,
É importante frisar isso, lembrar, né? Apenas há 70 anos, né? Isso. Então, de lá para cá, realmente, muita evolução, né? E a senhora está há 25 anos na magistratura. Isso, na magistratura. Eu estou há 25 anos, eu sou da primeira turma de juízes do Tribunal da 15ª, que é irmão do Tribunal da 14ª. Exato, nasceram praticamente juntos. E a primeira turma, estou há 25 anos na magistratura e desde 2006 como desembargadora no tribunal. Doutora, e a senhora também participa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né? A academia, E a senhora assumiu agora a diretoria... regional, isso. Diretoria regional. A Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ela tem 100 cadeiras, essas cadeiras são providas através de um processo de eleição e esse processo é monitorado pelos próprios acadêmicos, né? Eu ocupo a cadeira número 70, e ela foi criada com o escopo de difundir, o objetivo de estudar o direito do trabalho, né? Agora, eu estou na academia desde 2010 e a semana passada houve uma nova eleição, uma nova diretoria, e eu estou como diretora regional, uma das diretoras regionais da academia, o que me dá muito prazer, porque eu tenho a oportunidade de repensar o direito do trabalho juntamente com os outros acadêmicos. Muito bem, a senhora inclusive é uma estudiosa, né? Inclusive lançou um livro, né, sobre as leis dos motoristas, dos caminhoneiros. Isso. Eu sou doutora pela Universidade de São Paulo, eu tenho uma vida acadêmica, né, professora universitária. E nós temos uma lei recente, que é o Estatuto do Motorista Profissional, que está causando muita controvérsia no país, porque ela imputa algumas obrigações no sentido de conceder intervalos para descanso do motorista, intervalos de parada, que no país isso é uma novidade, mas no exterior isso já é questão pacífica, sabe? As pessoas quando vão fazer excursão na Europa sabem disso. Depois de um determinado horário, depois de dirigir por 2, 3 horas, o motorista para. Ele pode estar a meia hora de chegar no hotel. Às vezes os brasileiros ficam até bravos. Não, mas podia dirigir mais meia horinha. Eu chegava no hotel, mas lá é rigoroso. Ele deu um determinado período, ele para. E aqui no Brasil nós temos que estabelecer essa cultura de respeito ao próprio corpo, aos limites do corpo, né? Porque a pessoa, quando ela está dirigindo há muito tempo, os reflexos tendem a ficar mais lentos, né? A atenção diminui. Então é preciso respeitar. O cansaço, né, velho? Tomando conta. Isso mesmo. E em virtude desse cansaço, não só o motorista pode provocar um acidente, comprometendo a própria vida dele, como ele pode causar um acidente com danos irreparáveis a terceiros, né, que trafegam pela via pública. Então, todos nós temos que preservar esses limites de segurança. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo e nós vamos voltar aqui no nosso bate-papo com a desembargadora Tereza Asta, que é vice-diretora da Escola Judicial do TRT de Campinas, da 15ª Região. E nós vamos falar, o tema desse programa, nós vamos tratar é sobre o meio ambiente de trabalho e sua importância. E também com reflexos, né, com relação até ao livro que ela lançou, com, os reflexos da questão do meio ambiente de trabalho para o motorista, que a senhora também comentou. A gente volta já já. Estamos de volta, eu estou conversando com a desembargadora Tereza Asta. Ela é vice-diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas. E ela também é diretora da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né? Desembargadora, a senhora falava aqui, falou com relação a esse livro sobre a questão dos motoristas, mas a sua palestra aqui no Encontro de Magistrados, que realmente foi muito interessante, falou sobre o meio ambiente de trabalho e sua importância em vários pontos. E um deles que a senhora tocou foi exatamente com relação ao motorista. Eu gostaria que a senhora falasse também. É porque nós estamos construindo uma legislação de proteção ao meio ambiente, né? E essa legislação está muito focada para a proteção dos ecossistemas, da vegetação, e se esquece um pouquinho do próprio ser humano, né?
Então, o ser humano gasta a maior parte do tempo dele dentro do ambiente de trabalho. E é por isso que a preservação dos níveis de saúde dentro do meio ambiente de trabalho é muito importante. Eu falei um pouquinho sobre a Constituição, que ela nos dá guarida a essa proposta de preservar o meio ambiente de trabalho. E em relação ao motorista, o grande diferencial é que o meio ambiente de trabalho do motorista é compartilhado com todos nós, não é? Diferentemente de um outro trabalhador que ele fica dentro de uma fábrica, de um escritório, o motorista trabalha na rua, então ele trabalha junto com todos nós. Ele precisa beber uma água, ir ao banheiro, enfim, mas ele tem o tempo dele em estrada também, né? Isso, nós detectamos que o motorista sofre algumas doenças que poderiam ser evitadas, por exemplo, doenças renais, a incidência de doenças renais entre os motoristas é muito alta, o estresse é elevadíssimo. Por exemplo, constatou-se que o motor colocado na frente do ônibus causa um estresse que pode ser evitado se o ônibus for feito de forma a colocar o motor atrás. As carretas, os caminhões também, o motor normalmente é na frente. Isso, mas isso acarreta uma sobrecarga para o motorista, não só de estresse, como de nível elevado de ruído. E com a alteração do motor para trás, diminui muito o estresse e o nível de ruído a que ele está exposto. Então, são providências que devem ser observadas, e o tema é importante porque existe no Congresso Nacional uma tentativa de mudar a lei. A lei estabelece alguns limites, por exemplo, o motorista tem que descansar entre as jornadas, ele tem que ter um horário para almoçar. Foi constatado que um grande número de motoristas não para almoçar. Ele vai perdendo os reflexos e para ele poder ficar acordado, ele ingere barbitúricos, ele ingere... O chamados ribites. Né? Exatamente. E até já ouvi muitas reportagens que isso acarreta inclusive acidentes, porque vai um certo tempo sem dormir, mas quando passa o efeito... É isso, ele dorme no volante, exatamente. Dorme de olho aberto. Isso. Então isso compromete a segurança de todas as pessoas que trafegam pelas vias públicas, né? Ceifando vidas que são irrecuperáveis. Né? Doutora, a senhora chegou a comentar sobre doença profissional e doença do trabalho. Então, até eu gostaria que a senhora esclarecesse um pouco isso para os nossos telespectadores. Nós temos muitas pessoas que são estudantes de direito também, que assistem ao nosso programa, né? Então tem um público muito vasto. Mas eu gostaria que a senhora comentasse sobre isso, que é essa diferença. A doença profissional é causada por uma determinada profissão. Então, é a profissão que provoca a doença. Nós temos uns exemplos típicos que são os casos de silicose, né? O empregado que trabalha aspirando o pó da sílica, ele vai ter silicose. Silicose é uma típica doença que acontece em virtude do exercício de determinada profissão. A doença do trabalho, ela não é causada por determinada profissão, mas pelas condições em que o trabalho é prestado. Então, o trabalhador que é exposto a um nível de ruído elevado, ele vai ficar surdo. A surdez é uma doença do trabalho, mas ela não é privativa de determinadas profissões. Ela pode ocorrer em várias profissões, dependendo das condições em que o trabalho é prestado. Essa que é a diferença. Por exemplo, os mineiros nas minas lá de Criciúma, né, que já teve várias reportagens que realmente aspiram aquele pó do carvão. Isso. E que dá uma doença profissional. É uma doença profissional. O amianto, por exemplo, que no Brasil não se sabe por que ainda não foi proibido, né? Ele é proibido em vários lugares, no Brasil ainda não foi, e ele sabidamente causa uma doença profissional grave. Então, a doença profissional, ela decorre do exercício de uma determinada profissão, enquanto que a doença do trabalho, ela é mais difusa, ela pode acontecer em várias profissões, dependendo das condições em que o trabalho é prestado. Então, o desafio é reduzir, baixar as condições adversas em que o trabalho é prestado. A senhora fala também, por exemplo, com relação à sociedade atual, né? A sociedade atual, a senhora classificou como a complexidade, a velocidade e a pressão. Esse tripé aí
realmente, a seu ver, como que a senhora vê isso com relação ao reflexo na saúde do trabalhador? É uma sociedade que ela está adoecendo as pessoas, né? O número de problemas mentais que nós temos hoje está elevadíssimo. Inclusive, é subnotificado as queixas de doenças mentais. Porque nós estamos submetendo o nosso próprio corpo a um ritmo que agride o ritmo biológico. Nós temos que entender que nós somos seres vivos que têm um ritmo biológico próprio, nós não somos máquinas, não é? Então, a sociedade está exigindo que nós abdiquemos desse ritmo nosso, biológico, por conta da pressão que é exigida, da complexidade e da rapidez. Muitas vezes nós estamos parados na frente do computador, ele demora para nos dar uma resposta e nós respeitamos a demora do computador. Agora, nós não nos respeitamos, não é? Nós não respeitamos a nossa própria demora. É uma sociedade pautada por aquilo que eu considero ser a lógica do descarte. Se você não responde ao estímulo e à rapidez que o processo produtivo exige, você está fora, você é descartado. Então, essa lógica do descarte que permeia as coisas, né? Hoje em dia nós nos descartamos das coisas mesmo quando elas têm vida útil, porque elas foram substituídas por um modelo mais moderno. Essa lógica do descarte está sendo impregnada em relação às pessoas. Eu me descarto de você porque você não está respondendo ao ritmo que eu quero e vou atrás de um ser humano mais moderno que responda ao meu ritmo. Só que o preço disso é o adoecimento, né? Mesmo aquele jovem que é mais rápido, que responde mais, o que ele vai pagar para isso, para responder a isso, é o adoecimento. Nós tivemos um caso recente na Europa de uma jovem que disse na frente do computador: eu estou há 40 horas na frente desse computador e não estou me sentindo cansada. Quando ela ficou a 50 horas, ela simplesmente morreu. Então, nós não estamos nos respeitando como seres humanos. É isso. Esse é o grande debate do direito do trabalho, né? E o grande desafio do direito do trabalho. Então, se no começo do século passado o nosso desafio era construir, superar aquele paradigma da escravidão, né? Aquele que precisa do trabalho para viver é um coitado. Esse que era o paradigma, né? Coitado de você, você precisa trabalhar para viver? Coitado de você. Agora nós estamos enfrentando um novo paradigma, né? Você precisa respeitar os seus próprios limites? Coitado de você. Nós queremos alguém que não se respeite, que faça aquilo que uma máquina faz. Nós queremos uma máquina. Que fique 24 horas. À disposição. Aí tem que ser máquina. Esse é o desafio do direito do trabalho. Então, o direito do trabalho vai pôr um dique de contenção, ele vai estabelecer um limite, né? Esse limite não pode ser ultrapassado porque o nosso compromisso é pelo respeito ao ser humano como pessoa. A pessoa, ela tem valor, mas não tem preço. É esse o desafio. Numa sociedade que precifica tudo, o nosso desafio de direito do trabalho é dizer, olha, o ser humano tem valor, mas não tem preço. Porque antes nós dizíamos que o trabalho não pode ser uma mercadoria. Hoje nós temos que dizer que o homem não pode ser uma mercadoria, o que é muito mais sério. Verdade. Então esse realmente é o grande desafio, porque a senhora estava falando hoje para cerca de 70 magistrados que compõem a Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre. Então esse é um paradigma, né, que você precisa realmente trazer à tona o debate, né? E é o desafio do direito do trabalho, né? Sim. Um grande desafio, evitar que o ser humano seja transformado numa mercadoria, numa máquina passível de compra e venda, enquanto durar a sua utilidade. A partir do momento que ele não tiver mais utilidade, ele não for passível de uso, ele vai ser descartado, como um computador, como um iPad, como um notebook. Impressionante. Nós vamos a mais um intervalo, doutora. A gente vai a mais um intervalo. Eu estou conversando com a desembargadora Tereza Asta, que ela é vice-diretora da Escola Judicial do TRT da 15ª Região Campinas. A gente volta já já.
Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com a desembargadora Tereza Asta, vice-diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas. Desembargadora, a senhora falou durante a sua palestra, seu bate-papo com os desembargadores e juízes aqui da 14ª Região sobre gestão por assédio. O que vem a ser isso? A organização produtiva está pautada cada vez mais para atender com rapidez todo e qualquer pedido, né? Tudo é para ontem, não se concede mais prazo para nada. Em virtude disso, os chefes de serviço, os gerentes, eles são motivados a exigir cada vez mais do empregado, do trabalhador, né? E exigir no sentido de trabalhar mais, com mais intensidade, mais horas de trabalho. Ora, o corpo humano tem seus limites. Quando eu ultrapasso esses limites, a consequência é o adoecimento. E é um adoecimento grave porque ele é subrepetício. Por que eu digo subrepetício? Porque ele vem lentamente, insidiosamente. E ele quebra o ser humano por dentro. Por que quebra o ser humano por dentro? Porque ele impede o ser humano de ter uma vida social, de ficar com sua família, de ficar com seus filhos. Então, essa cobrança exagerada, né? A cobrança de metas cada vez mais inatingíveis, a cobrança de rapidez cada vez mais impossível de se atingir, isso tem um preço. E esse tipo de estrutura produtiva que cobra desta forma é uma gestão por assédio. O que ela produz? Ela produz um ser humano cada vez mais doente, cada vez mais alienado. Então, certas tarefas que se você desempenhar com o ritmo certo, ela não vai te adoecer. Mas se você desempenhar com um ritmo alucinante, você vai ficar doente. Mas isso ele reflete na equipe, ele reflete, ele pode contaminar o ambiente? Com certeza. Na gestão por assédio, todos ficam doentes, o próprio ambiente fica doente. Então, isso acontece muito com quem trabalha com vendas. Você tem que atingir tal meta esse mês. Se você não atingir tal meta esse mês, você vai ser ridicularizado numa reunião. Não importa como está o mercado, ele precisa atingir. Exatamente. E se você não atingir, é porque você é incapaz, né? E nós vamos expor isso numa reunião, todos vão dar risada de você, você fica um lanterninha. Existem algumas empresas que colocam um chapéu diferente no empregado, ele tem que subir em cima da mesa. Uma coisa ridicularizada. Exatamente. Inclusive teve decisões na 14ª Região sobre isso, se salvo engano, até no estado do Acre, parece-me que teve. E realmente repercute aí, não tem jeito. E isso adoece todo o ambiente de trabalho, né? E que ao invés de se tornar produtivo, o objetivo não é atingido, porque ele se torna improdutivo, é exatamente o contrário. Doutora, é importante também a prevenção, né? Com certeza. Porque só dar o remédio para quem está doente é uma coisa. Agora, prevenir para que não adoeça, a senhora até citou o médico Oswaldo Cruz, né? Isso. Com relação à prevenção. Muito feliz a sua citação. E eu gostaria que você falasse com relação a isso, a importância da prevenção. No começo do século passado, o médico Oswaldo Cruz, o sanitarista Oswaldo Cruz, ele trouxe uma nova perspectiva para o exercício da medicina no Brasil. Porque até então o médico se preocupava em tratar o doente, né, e resolver o problema do doente depois que a doença já estava instalada. E Oswaldo Cruz chamou a atenção para a necessidade da prevenção. Esse movimento novo, me parece que agora está sendo chamado para o direito, né? Não cabe mais ao direito do trabalho apenas reparar aquela lesão, aquela doença que já está instalada no trabalhador e deferir o pagamento de uma indenização, porque ele já está doente. Aquilo pode servir para amenizar um pouco o sofrimento dele. Mas eu pergunto para um trabalhador que perdeu o braço, o que você gostaria de ter? O seu braço de volta ou uma indenização? É óbvio que ele gostaria de ter o braço de volta. Então, o foco tem que ser mudado. Então, e às vezes a perda de morte mesmo, né? Quer dizer, isso. Morre o trabalhador. Que é irreversível. Exatamente, a referência da família. Isso. Quer dizer, o reflexo que isso dá, não só para ele, o trabalhador que faleceu, mas enfim,
a consequência para os filhos Sim, e família, os reflexos. Porque normalmente quando se perde, né, um pai, isso faz com que a família entre num círculo vicioso de pobreza, né? Quando você perde um pai, que você é muito criança, os níveis de pobreza da família ficam instalados e se entra num círculo vicioso. A família pobre, ela tem maior dificuldade de manter os filhos na escola, aquele garoto que tem menor escolaridade vai ter um emprego pior, e isso cria um círculo vicioso de pobreza, né? E reflexos futuros na própria família. Isso. Então, qual é o desafio hoje do Judiciário Trabalhista? É estabelecer algumas obrigações que nós chamamos de tutela inibitória, obrigações de fazer e de não fazer, para que a empresa adote determinados procedimentos para que o dano não ocorra, o acidente não ocorra, a doença não ocorra. O objetivo é evitar o acidente, evitar a doença. Eu tenho até uma lembrança, agora conversando com você, de um episódio interessante. Eu conheci o Canal do Panamá e os franceses exploraram o Canal do Panamá há muitos anos, tentando fazer a ligação dos dois oceanos, do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Porque era mais barato você passar um navio pelo Canal do Panamá do que você correr todo o sul da América do Sul. Exatamente. E por que eles não conseguiam terminar o Canal do Panamá? Porque os trabalhadores morriam, e morriam às pencas. Eles não conseguiam terminar aquilo. Até que eles negociaram com os americanos e passaram, os americanos pagaram uma determinada indenização pelo trecho que eles já tinham construído e começaram a construir do zero. Mas o engenheiro americano responsável pelo projeto, quando ele chegou no Canal do Panamá para começar a construção, ao invés de ele fazer o traçado técnico, né, da engenharia, ele parou e falou assim, olha, a primeira coisa que eu quero saber é por que os trabalhadores morriam? Eu não vou me preocupar só com a parte técnica, antes eu quero me preocupar com a parte humana. Por que os trabalhadores morriam? E ele chegou à conclusão que eles morriam porque eles eram infectados pelo mosquito. E como é que os trabalhadores ficavam no Canal do Panamá quando estavam sendo administrados pelos franceses? Eles colocavam as redes e as bacias de água embaixo das redes, pensando que estavam protegidos, quando as bacias de água eram os criadores dos mosquitos, que iam infectá-los pela malária. Então eles morriam às pencas por causa da malária. É como a estrada de Ferro-Madeira Mamoré também. Exatamente. Aqui morreram muitas pessoas. Por causa da malária. Doutora, nós estamos caminhando para o final, mas eu gostaria que a senhora, rapidamente, falasse sobre as consequências do acidente de trabalho. Por exemplo, os reflexos disso, tanto para o empregado quanto para o empregador e a sociedade. Mas, em breves palavras, porque nós já estamos com o tempo praticamente esgotado. Perfeito. Então, nós temos que evitar o acidente, porque para o trabalhador é resgatar a vida e a integridade física dele. Para a empresa é evitar custos desnecessários, né, com essas ações trabalhistas, as ações regressivas do INSS, e para a sociedade, porque é a sociedade toda que sustenta e que vai pagar pelo custo da assistência médica, das internações e pela perda de vidas humanas. Bem resumido mesmo. Eu gostaria que agora a senhora, agradecendo aqui, a senhora gentilmente aceitou o nosso convite e deixasse para os nossos telespectadores uma mensagem, e na verdade empregados, empregadores e sociedade com relação ao tema, né? Acidente de trabalho e a sua importância na prevenção. Eu agradeço muito o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, parabenizo o jornalista Celso pela iniciativa do programa, que é um programa de utilidade pública e se destina a valorizar o cidadão, o telespectador que nos ouve, para que ele valorize a sua vida, a sua integridade física. Também agradeço a desembargadora Cesarinede, que gentilmente fez esse convite para que eu estivesse presente aqui hoje, e desejo que o telespectador que nos ouve tenha total confiança no Judiciário Trabalhista, que nós estamos aqui para defender os direitos do cidadão trabalhador. Muito bem, nós estamos gravando o programa no Dia do Jornalista, dia 7 de abril. Esses agradecimentos eu também estendo à nossa equipe da assessoria de comunicação, Alberto Alves Souza Filho, Jorge Batista dos Santos e também o jornalista Luiz Alexandre, que fazem parte da equipe de assessoria de comunicação, e também do cinegrafista Alex
Rocha, que também está sempre atento aqui no programa Justiça e Cidadania. Eu conversei no programa de hoje com a desembargadora Tereza Asta. Ela é vice-diretora da Escola Judicial do TRT da 15ª Região em Campinas. Então, foi muito esclarecedor, agradeço, doutora Tereza, sobre esse tema muito importante e relevante para a vida da sociedade e dos trabalhadores também, que é prevenção de acidente de trabalho e suas consequências. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.